Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar. Sim? Ok. Seu áudio também. Legal. Tá joia. Bom, eu vou... Sim? Beleza. O pessoal está respondendo aqui que sim. Bom, boa noite, né? Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse tema tão bacana que é a humanização no ambiente organizacional. Já quero agradecer o convite da professora Ana Rita e de toda a organização do evento, né? Esse que é o 6º simpósio aí que vocês estão organizando e que vocês puderam participar. Eu fico muito feliz de poder participar de tudo isso. Além disso, também, principalmente porque eu sou um ex-aluno da Unicep e essa organização eu tenho muito carinho por ela e me sinto honrado com o convite de estar aqui com vocês, tá? Então, muito obrigado mesmo. A gente vai dar andamento, então, o tema da palestra, da apresentação é humanização no ambiente organizacional, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Mas antes disso, eu queria me apresentar para vocês, né? Só para a gente se conhecer um pouquinho mais, eu sou Isaías, sou psicólogo de formação, formado aí pela Unicep mesmo. Eu também tenho uma especialização em psicologia organizacional e do trabalho. Também sou mestre em psicologia e atualmente estou no doutorado em psicologia aqui pela UFSCar, tá? Também fiz o meu mestrado lá. Bom, eu também sou pesquisador no Laboratório de Desenvolvimento Humano e Cognição, o LADECO, na UFSCar, e também sou membro do grupo de pesquisa de inteligência emocional, que é certificado pelo CNPq, aqui da UFSCar também. Bom, atualmente, nas minhas pesquisas, eu pesquiso a inteligência emocional e o impacto dela na vida e no trabalho de uma maneira geral, e também estou como coordenador de RH. Esse foi o título que apareceu embaixo do meu nome aí na divulgação do evento, né? Então, fico mais uma vez, quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui com vocês, espero que o nosso encontro, essa palestra seja muito proveitosa para todos vocês que já estão aqui nos ouvindo e fico grato pela sua disponibilidade e tempo. Entrando no tema especificamente, quando a gente para estudar e investigar o mundo do trabalho, o mundo de uma maneira geral, a gente percebe que atualmente existem várias tendências ou mega tendências para o futuro do trabalho. O mundo que a gente vive hoje, ou o mundo que os nossos pais viveram, os nossos avós, ele é quase que completamente outro, né? Nós estamos vivendo uma mudança de eras, desde avanços tecnológicos rápidos e constantes, e aí é importante destacar que não é que antes não existiam avanços tecnológicos, né? Mas é que os que estão acontecendo agora, isso que acontecerão no porvir, é muito mais rápido, muito mais constante, essa mudança desenfreada no trabalho também. O perfil etário das pessoas a faixa etária vem aumentando cada vez mais, e isso faz com que, se antes a nossa preocupação, né, como RH, era de administrar 2, 3 gerações ali, né, no ambiente de trabalho, no futuro serão ainda mais gerações vivendo ali todos juntos no mesmo ambiente ou numa mesma organização. Também nós temos uma rápida urbanização, a ONU estima que mais ou menos ali em 2050, 72% da população mundial vai ser urbanizada, tá? Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E também nós temos aí, principalmente por causa dessas mudanças constantes, e o avanço tecnológico, a gente tem mudanças de poder entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. A gente tem essa troca, países em desenvolvimento vêm conseguindo competir de frente quando a gente pensa em mercado com países que antes eram os tops, né, aqueles que ninguém conseguiria alcançar em competitividade. E tudo isso faz com que a gente fique olhando para o futuro, e muitas vezes olhando para o futuro até com um certo receio, né, de como vai ser, como serão as relações de trabalho e tudo mais. Mas eu já quero adiantar para vocês aqui que não quero colocar medo em ninguém, né? Eu acho que o futuro deve ser analisado de uma maneira muito, com certeza, muito complexa e tudo mais, mas também não quero botar medo e falar que vai ser assim ou assado, porque a gente sabe que não dá para pegarmos um estudo que foi feito lá na China e replicarmos no Brasil ou
adotarmos os resultados que eles tiveram lá aqui no Brasil e dizer que vai ser assim o assado, a gente precisa se atentar muito a isso. E aí, pessoal, para trazer um pouquinho mais ainda de clareza ou de objetividade, né, eu fui investigar o que o Fórum Econômico Mundial tem falado sobre as competências para os profissionais do futuro. Eu acompanho as postagens da professora Ana Rita e eu sei que em algumas aulas que vocês tiveram, ou foi outra turma, ela falou um pouco das competências para o profissional de 2022 ou para o profissional do futuro, que é um relatório que o pessoal do Fórum Econômico Mundial começou fazendo em 2016, e aí em 2016 eles colocaram essa perspectiva das competências que os profissionais precisariam ter em 2018. Né? E aí, em 2020, eles fizeram um novo relatório, que eles chamam de o futuro do trabalho, e eles fizeram as competências para 2022. E agora, semana passada, né, acabou de acontecer, agora em outubro mesmo, eles lançaram um novo relatório das competências para os profissionais em 2025. E aí, quando a gente para analisar, eu falei assim, nossa, deixa eu ver o que muda e o que se mantém nesses relatórios, né? E aí, a gente vai olhar, pessoal, eu destaco aqui, que, por exemplo, atenção aos detalhes e confiabilidade, que é a sexta competência que o pessoal indicava como uma das 10 competências que o profissional do futuro precisaria ter em 2018, não aparece mais nem em 2022, nem em 2025. É incrível, não aparece mais. Também nós temos em 2022 aparecendo design e programação de tecnologia e análise e avaliação de sistemas, que também não aparecem mais em 2025. Ele aparece em 2022, não estava em 2018 e também não está em 2025 no top 10. E quando a gente vai olhar, aparecem 3 novas competências para 2025, que é essa competência 7, 8 e 9, uso, monitoramento e controle de tecnologia, projeto e programação de tecnologia e resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Tudo isso faz a gente parar para analisar que o mundo está mudando constantemente, de uma maneira muito rápida e constante. É algo muito característico do mundo em que a gente vem vivendo hoje. Também destaco aqui que liderança e influência social era a 9ª colocada em 2018, depois subiu no ranking para 7º colocado e para 2025 nós temos ela em 6º lugar. Se eu pudesse, se vocês me permitem, né, fazer um resumo aqui de todas essas competências, eu resumiria todas elas em uma só. Claro que não quero ser simplista aqui, mas resumiria todas elas em uma só. Adaptabilidade. As mudanças tecnológicas, as máquinas, às vezes, tomando o lugar de alguns profissionais, de alguns empregos e algumas atividades no trabalho, faz com que nós precisamos, o profissional do futuro e o de agora já, precisa cada vez mais de adaptabilidade e flexibilidade. Sem isso, vai ser muito difícil viver e conviver no mundo do trabalho no futuro. Nós precisamos muito disso, é muito constante. Essas mudanças são muito rápidas e desenfreadas em alguns momentos. Bom, e por que a gente vai falar de humanização então, né? Porque se a gente não começar desde já a falar sobre humanização, nós vamos criar uma sociedade caótica. Um grupo de pessoas muito preocupadas com o futuro, muito preocupadas com o que vai acontecer, em perder os empregos, pessoas que hoje, ou que achavam que a sua carreira estava estável, pode começar a pensar, nossa, eu vou perder meu emprego amanhã, e a gente precisa, desde já, a falar cada vez mais de humanização do ambiente de trabalho, tá? Para que o nosso futuro não seja caótico ou para que não bote aquele medo que a gente, às vezes, tem quando ouve as pessoas falando sobre humanização ou sobre as tecnologias que estão por vir. Bom, eu vou dar uma pausa aqui só para ver se vocês estão me ouvindo, né? Se vocês puderem me dar algum feedback, né? Se vocês estão me ouvindo bem e tal. É porque, como a gente não está presencial, né? Seria bem mais gostoso se a gente tivesse presencial, mas às vezes dá aquela travada. Só para vocês terem uma ideia, numa palestra que nós tivemos hoje lá na empresa, a palestrante, ela simplesmente caiu e ficou uns 3 minutos para voltar e ela ficou falando, tadinha, sozinha. Então, só para a gente ir tendo esse feedback. Bom, como vocês falaram que estão ouvindo bem, ouvindo perfeitamente, a gente vai dar continuidade, tá bom? Professora,
Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar e a gente vai discutindo, tá? Perfeito, é isso aí. Fiquem à vontade, pessoal. Pode mandar. Às vezes eu não estou olhando o chat, mas se surgir alguma pergunta e eu acabar não vendo, a professora Ana Rita ela vai interromper e vai comentar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Beleza? Vamos lá. Então, humanização, né? É muito importante esse assunto. E aí, quando a gente vai falar em humanização, eu não sei se vocês sabem, mas no SUS existe uma política nacional de humanização. Essa política já existe desde 2003 já. É uma política para tornar o atendimento mais humanizado das pessoas que estão ali em situação de doença. E aí, não tem como a gente, eu acredito que não tem como a gente começar a falar de uma coisa sem antes conceituá-la. Né? Não dá para a gente sair falando por aí humanização, sem seguir pelo menos um referencial teórico do que é a humanização em si. E aí, identificando essa política nacional de humanização, eu gosto de utilizar essa definição nas apresentações, tá? Então, a gente vai entender que o humanizar, de acordo com a política nacional de humanização do SUS, ela também é conhecida como Humaniza SUS, tá, pessoal? A gente vai entender que o humanizar se traduz como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou um grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar. É assim, exatamente assim, que está lá na Política Nacional de Humanização. Quando a gente para pensar, eu gosto de tentar categorizar ou deixar mais processual ali para a gente entender um pouquinho melhor, e eu fiz isso aqui. Eu dividi essa definição de humanização da Política Nacional de Humanização do SUS em 4 fatores. E eu acredito que esses 4 fatores se aplicam não apenas ao SUS ou ao atendimento nas pessoas ali em hospitais, pronto atendimentos e por aí vai. Eu acredito que, sim, isso dá para a gente utilizar em todas as nossas organizações, essa definição de humanização. Tá? Então, primeiro deles, né? Primeiro fator é incluir as diferenças no processo de gestão e de cuidado. Eu já começo a trazer aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, não precisa me responder, tá? Mas como que tem sido a tomada de decisão ou o processo de tomada de decisão na organização que você trabalha, ou como você imagina que deva ser esse processo se você ainda não estiver no mercado de trabalho formal? Bom, se a gente parar para analisar, e se a gente chegar à conclusão de que não, essas decisões ou a gestão da empresa ela é feita por uma pessoa só, e toma as decisões e manda ver e todo mundo tem que seguir, a gente tem que parar para refletir um pouquinho sobre algumas deficiências que podem existir aí no meio do processo. O segundo fator é que a humanização é construída de forma coletiva e compartilhada, tá, pessoal? Por mais brilhante que seja a sua ideia, por mais fenomenal que seja, não tem como, ou na maioria das vezes, você vai ter grande dificuldade se você quiser colocá-la em prática sozinho. Nós precisamos de muitas pessoas envolvidas no processo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, para desenvolver essa apresentação aqui, eu pedi para minha esposa dar uma olhada, ver como que estava. Eu conversei também com um rapaz que trabalha comigo no RH, que também está com a gente aqui na apresentação. Tudo isso para a gente construir junto uma forma melhor de apresentar para vocês, tá? Então, quanto mais coletiva e compartilhada for, mais humanizado nós teremos os nossos ambientes organizacionais. O objetivo de tudo isso é estimular novas formas de cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas não se restringe ao SUS, não se restringe ao ambiente de hospital, pronto-socorros e por aí vai. Cuidar das pessoas tem tudo a ver com o trabalho que nós fazemos no nosso dia a dia. O trabalho que nós devemos executar ou executamos no nosso dia a dia. E aí, eu gosto muito dessa definição, porque ela não é uma definição romântica de humanização, né? Não é uma definição pura e simplesmente, vamos humanizar, né? E beleza, sem se preocupar com os resultados finais. E aí, pessoal, eu gosto dessa definição porque ela não vai por essa lógica. Ela pensa muito de que essa humanização, ela deve também proporcionar novos modos de organizar o trabalho. Eu acredito muito
e isso a gente vê também em muitas literaturas, tá? Que quando nós pensamos em humanização, a gente pensa em resultados positivos para todos os stakeholders envolvidos no processo. Então, a gente vai pensar que a organização vai se beneficiar com isso. A organização terá resultados positivos com a humanização no ambiente organizacional. E também as pessoas que estão ali envolvidas. Quem não gosta de ser bem cuidado? Quem não gosta de ser bem atendido nos lugares? Ou receber um sorriso, um bom dia? Quem não gosta disso, não é mesmo? Claro que humanização não é só isso, mas são alguns fatores que podem contribuir muito para as nossas organizações, para o nosso ambiente de trabalho. Como nós estamos falando aqui para profissionais de RH, futuros profissionais de RH, para pessoas envolvidas em RH, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para todos vocês, não precisa me responder, mas reflita nessa pergunta. Como que o RH pode ajudar nesse processo de humanização dentro das empresas? Como que o seu RH já tem ajudado nesse processo de humanização ou como você gostaria de ajudar quando você estiver trabalhando em RH nesse processo de humanização? Reflita sobre isso. Eu acho bacana a ideia da palestra, mas também aquela palestra que deixa aquelas pulgas atrás da orelha ou aqueles pensamentos reflexivos depois. Mas, pessoal, apesar de acreditar que o RH é o principal motor de tudo isso, né, o principal motor que vai fazer o processo de humanização dentro de uma empresa, não tem como nós falarmos em humanização e só falarmos em RH. É por isso que eu pergunto para todos vocês que estão aqui, e também não precisa me responder, mesmo aqueles que não atuam em RH. O que podemos fazer para ajudar nesse processo de humanização dentro das organizações? E aí eu realmente conto com você aí para você refletir sobre isso, para você pensar sobre isso, não só agora na hora da palestra, mas também quando a palestra terminar, enquanto os músicos estiverem tocando, fique aí pensando, né? Como que eu posso fazer para ajudar nesse processo? Só vai dar certo. O processo de humanização só dá certo se todo mundo se engajar nele. Ou não todo mundo, né? Ou todo mundo fica muito vago. Mas se a maior parte das pessoas se envolverem nesse processo de uma maneira muito particular, muito única e muito motivadas a fazer dar certo. E aí eu trago aqui algumas formas de como nós podemos ajudar. Algumas formas que deram certo para mim, que vem dando certo lá na empresa onde nós atuamos, mas que não são receitas de bolo, tá, pessoal? Eu acredito muito que cada empresa, assim como cada ser humano, é um organismo e cada organismo tem as suas particularidades. Tem empresa que tem um RH que tem mais autonomia, tem uma empresa que tem um RH, uma organização que tem um RH que tem menos autonomia, tem organizações que dão mais voz, tem organizações que dão menos voz. Então, não é uma receita de bolo, não acredito que, siga esses passos, não é aquelas frases mirabolantes que a gente vê em alguns anúncios por aí. Siga esses passos e você vai ser, com certeza, bem-sucedido. Não é isso que eu quero trazer aqui, mas quero, com certeza, trazer esses pontos, porque pode, sim, te ajudar na sua organização. Vamos lá, então. O primeiro ponto de como nós podemos ajudar é enxergar a pessoa trabalhadora por uma visão holística da coisa. É enxergar a pessoa como um ser humano. E aí, eu gostaria de destacar com vocês, de comentar aqui, eu estava assistindo no domingo mesmo esse exemplo, eu falei, eu vou usar esse exemplo na próxima palestra de humanização. O rapaz, ele estava contando ali em uma entrevista, muito bacana a entrevista, inclusive, ele estava falando assim, olha, com 20 anos eu era muito bem sucedido, com 20 anos eu tinha isso, eu tinha aquilo, ele contava, assim, coisas mirabolantes que ele fazia ali, e ele falava assim, eu ganhava muito dinheiro, tal, não que isso seja o medidor de sucesso, mas ele falava, olha, eu ganhava muito dinheiro com 20 anos, tal. E aí, no final, né, quando ele já estava concluindo, ele comentou, mas eu tive um privilégio que eu sei que outras pessoas não tiveram. Ele vai comentar o seguinte, as pessoas não têm, a maioria das pessoas não tem o direito de errar. Eu não, eu tinha, porque o meu pai era uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente falando, e ele falava para mim, olha, filho, tente, arrisque, se não der certo, se nada der certo, o pai cuida, entendeu? O pai vai cuidar de você, eu vou dar um jeito, a gente vai abrir outra empresa,
entendeu? Então, é muito assim. E, às vezes, no ambiente de trabalho, nós estamos cobrando um profissional e comparando com o outro. Essa comparação, ela não é benéfica para a pessoa quando a gente pensa nessa visão holística, que é uma visão completa do ser humano, ou o mais completa possível. Tá? Quando a gente compara, fulano, você tem que arriscar mais, você tem que dar mais de si e tal, e porque o colaborador A, o trabalhador A, ele dá tudo de si, ele se arrisca, ele tem iniciativa. E aí a gente vai comparar o trabalhador A com o trabalhador B, a gente vai observar que o trabalhador A, ele é igualzinho esse cara da entrevista que eu estava contando para vocês. Ele arrisca porque ele sabe que se ele perder o emprego, tanto faz. Ele arruma outro, ou o pai dele arruma uma solução. E, pessoal, não tem nenhum problema se o seu pai é bem financeiramente falando, mas a gente precisa parar de fazer, às vezes, essas comparações muito simplistas. O trabalhador B, às vezes, aquele que não tem tanta iniciativa ou não arrisca tanto, ele é aquele cara ou aquela mulher que dá uma segurada, né? Que tipo, tem ali 2 filhos para criar, entendeu? E está vivendo um momento difícil para cuidar desses filhos. Se ela perdeu o emprego, ou se ele perdeu o emprego, vai acontecer, às vezes, dela entrar em estado de choque, porque ela não sabe o que fazer, ela não tem um plano B, ela não tem um step. Então, nós precisamos humanizar isso, enxergar a pessoa o mais completo que a gente conseguir. E assim, outra coisa, apesar de, na teoria, a gente dividir, agora a minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida no lazer ou a minha vida acadêmica, apesar de, na teoria, às vezes a gente fazer assim, ou na nossa fala, pessoal, no dia a dia, a gente não tem como na prática a gente fazer essa separação. Entende? Não tem como a gente parar e falar assim, beleza, vou sair agora para trabalhar e vou tirar a minha roupa da minha vida da família e colocar a minha roupa na minha vida do trabalho e vou entrar no trabalho. Não é assim. Às vezes você chega no trabalho super motivado, engajada, tentando fazer muitas coisas legais e aí, de repente, alguém te liga, sua mãe está no hospital, seu filho caiu, e aí não tem como separar, entende? Então, é muito importante observarmos tudo isso quando a gente for falar em processo de humanização. Não dá para ser simplista quando falamos de seres humanos. Foque e proteja as pessoas e não os empregos. Como que nós, como RH, como profissionais, podemos ajudar? Focando em proteger as pessoas e não os empregos. Os empregos, pode ser que amanhã, ou daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, alguns profissionais ou algumas atividades não sejam mais requeridas de alguns profissionais. Né? Pode ser que algumas atividades não sejam mais exigidas no ambiente de trabalho. Mas, independente dessa atividade que é feita, nós precisamos estimular e proteger as pessoas. Instigar, falar, olha, se capacite, prepare, vá estudar, faça outras habilidades, tente fazer outras coisas, para que aquela pessoa, quando a atividade dela não for mais tão necessária, ela ainda continue na organização, ou ela tenha ainda grandes recursos para trabalhar onde ela quiser, ou em grandes corporações, ou pequenas, mas que ela se sinta bem fazendo o que ela faz. Então, lembre-se disso, foque em proteger as pessoas, estimule a proteção das pessoas e não dos empregos em si, das atividades laborais. Envolva todo mundo possível no processo de humanização. E aí eu trago um outro exemplo para vocês. Tem um rapaz que eu gosto muito dele, de seguir ele no LinkedIn, e ele traz sempre muitos insights bacanas, né? Muitas informações bem legais sobre a empresa dele, que é uma empresa que começou há pouco tempo, é uma startup, mas assim, ela tá muito grande mesmo, é muito bacana de seguir aquele rapaz. E ele estava contando o seguinte exemplo, que para a Copa de 2018, eles bolaram na empresa, a área de RH, junto com ele, né? Eles se juntaram e falaram assim, vamos bolar aquela ação para a Copa de 2018, né? E eles fizeram aquele plano da hora, super estruturado, e ele vai contando, né? E, nossa, que legal que foi, fizemos isso. E aí, no final, ele me surpreendeu, e eu acho que surpreendeu muita gente que estava lendo o que ele escreveu, que no final ele escreve, apesar de tudo isso que fizemos, não tivemos engajamento das pessoas e não deu certo a ação. A ação era maravilhosa, mas infelizmente as pessoas não se engajaram. Por que eu digo que é importante demais envolver todo mundo, ou melhor, vou corrigir aqui também, não todo mundo, mas a maior quantidade de pessoas possível nesse processo. Envolva a maior quantidade possível de pessoas nesse processo. Ele tinha lá uma ação maravilhosa, mas às vezes
se ele tivesse conversado com os gestores, com as gestoras, se ele tivesse conversado com o pessoal, ele ia entender que às vezes não era aquilo que o pessoal queria. O pessoal não queria aquela ação, queria uma outra, ou o pessoal às vezes nem queria nenhuma ação, queria só poder ir trabalhar com a camisa do Brasil, da Argentina, ou qualquer camisa que eles quisessem, entende? Então é isso que a gente precisa enxergar e entender, tá? E aí destaco, mais uma vez, pessoal, que a primeira, enxergar a pessoa trabalhadora por uma visão holística, é a mais importante, tá? Se a gente pensa assim, as outras vão fluindo mais fácil. Quarta coisa, seja um agente ativo na capacitação das pessoas, pessoal. Seja um agente ativo na capacitação das pessoas. Como eu disse, foque em proteger as pessoas, capacitando elas, treinando elas, dando a elas maiores habilidades ou maiores condições para que elas tenham outras habilidades que não somente aquelas que elas já fazem no seu dia a dia. E também destaco aqui, como um profissional que gosta muito da área de educação, que não basta também a gente sair colocando todo mundo para fazer um monte de treinamento sem estudar qual treinamento é aquele, que organização é aquela, quem está falando aquilo, se ele tem competência para falar daquilo, ou se é uma pessoa que não deu certo na vida, falou agora eu vou abrir uma empresa para treinar as outras pessoas. Então precisamos tomar esse cuidado também, é muito importante, porque às vezes a pessoa só vai investir tempo da vida dela e não vai aprender nada também. Isso tudo é muito importante. Por isso que eu falei para vocês no começo, que é muito importante que o nosso encontro aqui seja muito legal para vocês, porque eu não quero que vocês invistam aí 10, 15, 20, 30 minutos do seu tempo para ouvir coisas que não vai agregar nada para vocês, entendem? Isso é muito importante. E aí, assim como na fake news, tem uma dica bem bacana, né? Sempre que o título da notícia ou do anúncio do treinamento for impactante demais ou causar em você uma emoção muito forte, ou seja ela de alegria ou de raiva ou de surpresa, desconfie daquela notícia e desconfie também daquele treinamento. Se o treinamento vier com aquelas caixinhas muito bem desenvolvidas ali, trazendo muitas coisas, desconfie nem tudo. A gente vai sair abraçando também. Às vezes a gente vai treinar o pessoal lá da organização e no final das contas vai dar no mesmo, ninguém se capacitou de fato, tá? Eu acho que alguém abriu o microfone. Isaías, fui eu. Oi. Tem uma pergunta que chegou aqui para mim no WhatsApp. Legal, que legal. Posso fazer? Então, quando a empresa não dá abertura para a humanização, porque ainda o empresário tem uma mentalidade mais tradicional, o que fazer? Excelente pergunta. Quero agradecer a pessoa que fez essa pergunta, nossa aluna. Que legal. Obrigado pela pergunta, viu? Bom, vamos lá. O trabalho de humanização das empresas, eu acredito que é um trabalho de formiguinha, tá? Não é um trabalho que a gente vai... tipo assim, não é que amanhã vocês vão chegar, às vezes, na empresa e, tipo assim, beleza, na segunda é feriado, né? Na quinta-feira, depois do feriado prolongado, vocês vão chegar lá e, tipo, nossa, que empresa humanizada essa que eu trabalho. Não é assim, é um trabalho de formiguinhas. Então, se o seu empresário, essa pessoa que você trabalha, o proprietário da empresa, tal, da organização, não dá essa abertura, comece aos poucos, né? Tente controlar um pouco essa ansiedade de querer, tipo, que as coisas fiquem prontas para ontem e comece aos poucos, faça um planejamento aí, sei lá, de uma ação grande em um ano, sabe? A gente não precisa também, nossa, né? Vamos fazer tudo isso de uma hora para outra. Não é assim. Então, comece mostrando aos poucos, fazendo aos pouquinhos e envolvendo também outras áreas. O patrão não topa tanto assim, quem que você percebe que toparia fazer alguma coisa assim? Principalmente alguém que tem uma certa influência dentro da organização. Eu não digo que seja um líder ou uma líder, mas que seja alguém que você sabe que, tipo assim, sabe aquela pessoa que tem na empresa, que ela não tem um cargo alto na organização, mas que se ela abraçar a causa, todo mundo abraça? É mais ou menos assim, converse com ela, sabe? Vá se aproximando dessas pessoas, que aos pouquinhos as coisas podem mudar. Tá? Eu acredito muito nisso, que aos pouquinhos as coisas podem mudar. Rapidamente, nesse caso, pode ser que não aconteça, tá? Mas devagarzinho, um trabalho de formiguinha, cada um fazendo um pouquinho, pode dar muito certo, tá bom? Muito obrigado pela pergunta. E se mais alguém tiver, é só fazer, tá, pessoal?
A gente está aqui, a gente para e responde sem crise. Vamos lá. E vocês ainda estão me ouvindo bem? Né? Perguntar, né, que a gente são melhores que nenhuma. Legal, muito, muito bom aqui o comentário. Pequenas conquistas são melhores que nenhuma, né? Muito legal, bacana esse comentário, exatamente. E de pequenas em pequenas conquistas, a gente consegue ir mudando o ambiente organizacional e deixando ele bem mais organizado. Beleza? Então, legal, pessoal, vocês deram aqui o feedback que vocês estão me ouvindo. Vamos continuar, então, tá? Bom, trate a humanização como uma questão urgente de suma importância dentro da sua organização. Personalize, humanize as ações e projetos dentro da organização. Vou dar um outro exemplo. Esse exemplo é aqui da empresa onde eu trabalho, tá? A gente, todo ano, nós tínhamos alguma ação para o Dia das Crianças, tá? Todo ano a gente tinha alguma ação. E a maioria das ações que nós tínhamos eram ações voltadas para os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, tá? A maioria das ações que nós tínhamos era assim. Só que sempre tinha um ou outro colaborador que falava com a gente o seguinte: pessoal, eu tenho um sobrinho que para mim é como um filho. Ele falava, ou ela, né? Eu tenho um irmão que para mim é como um filho, né? E às vezes vocês fazem projetos só para os filhos dos trabalhadores no Dia das Crianças. E aí o que a gente pensou e fez esse ano, tá? Essa acabou de sair do forno. A gente lançou um concurso de desenho. A Tecnomotor está fazendo 40 anos e o tema era 40 anos, né? Foi o primeiro concurso de desenho de crianças que nós lançamos lá na empresa. E aí, nesse concurso de desenho, nós entendemos que não dava mais para fazer o mais do mesmo, né? Nós, então, abrimos a possibilidade de sobrinhos, irmãos, filhos e filhas participarem dessa ação. Pessoal, vocês precisam ver que legal que foi o resultado. Que bacana que foi. E, assim, por incrível que pareça, tivemos 8 ganhadores, e dentre esses ganhadores, um deles, né, que foi campeão mesmo e não foi vice, ele foi campeão mesmo, era sobrinho de uma trabalhadora nossa, de uma filial, que não é daqui da cidade de São Carlos, e ele ganhou, e ela, assim, você precisa ver a felicidade que ela ficou, foi muito bacana, e ele, o menino que ele tinha, eu acho que, se não me falha a memória, ele tinha 10 anos, ele tem um canal no YouTube, e aí vocês precisam ver, ele pegou, fez um vídeo de agradecimento no canal do YouTube dele, a Tecnomotor, falando que foi muito bacana ter participado, mesmo que ele não era filho de ninguém assim, de nenhum trabalhador, né, da empresa, ele ficou muito, muito contente de ter participado. Essas coisas, pessoal, a gente acaba, eu sei que o tema não é recrutamento e seleção, mas a gente acaba recrutando pessoas daqui a uns 10 anos fazendo esse tipo de ação. Entendeu? São coisas simples, mas que trazem um resultado muito bacana a curto, médio e também longo prazo. Bom, não trate a tecnologia como apenas coisas ruins ou que não vão agregar a nada. Busque maneiras tecnológicas de favorecer também as coisas que você faz no seu dia a dia e também dê voz, né? Dê voz. Não adianta a gente pensar também em tudo isso sem dar voz às pessoas que estão dentro das nossas organizações. Bom, eu cheguei aqui mais da metade já da minha palestra, eu já vou entrar agora em alguns exemplos práticos que a gente tem lá na empresa que eu trabalho, tá? E vocês vão poder ver na prática algumas coisas, e volto a dizer, é muito importante deixarmos isso muito, muito esclarecido aqui. Não podemos pensar também, e a minha ideia aqui não é falar para você, nossa, é só isso, você só precisa fazer isso que vai dar certo. Não é uma receita de bolo, foi o que deu certo para a gente. E volto, respondendo até novamente a pergunta, não foi um trabalho de um dia para a noite, é um trabalho construído já há muitos anos. Eu trabalho nessa empresa há mais de uma década já, na área de RH. Então, é um projeto de longo prazo, tá? Não é uma coisa tão simples assim. E também pelo baita apoio que a gente tem lá dos nossos diretores, dos nossos fundadores, para fazer os trabalhos. Então, tudo isso muda de empresa para outra, muda de situação para situação, tudo bem? Então, vamos lá, alguns exemplos práticos em uma empresa de 40 anos. Por que eu destaco em uma empresa de 40 anos? Porque, às vezes, a gente pensa em tudo isso, e a gente fica naquela, né? Ah, não, isso daí só dá para fazer em startup. Ah, não, isso daí só dá para fazer em empresa que acabou de começar, tal. Em empresa grande, empresa já muito tradicional, não dá para fazer. Dá para a gente fazer sim, tá? Eu venho aqui trazer essa mensagem de esperança, que dá sim para a gente fazer
bastante coisa legal. Tá? E volto a dizer que são exemplos práticos lá da empresa. Nós criamos há um tempo atrás também um canal aberto. Nós tínhamos uma caixa de sugestões na empresa física, tá? Lá, isso já faz um bom tempinho já. Nós tínhamos uma caixa física de sugestões. Só que ninguém colocava sugestão nenhuma lá. Nós tínhamos, por falta de uma, nós tínhamos 3 caixas de sugestões, tá? E o pessoal, ninguém colocava nada lá. A gente pensou e falou assim, poxa, como que as pessoas podem se sentir mais motivadas a responder, a enviar sugestões, enviar, às vezes, denúncias, enviar, às vezes, reclamações, e tudo isso faz parte, né? A gente humaniza, assim, a gente dá a voz às pessoas. E aí a gente foi olhar e fazer uma análise crítica, e acontecia o seguinte, tá, pessoal? Mais ou menos, não era exatamente, tá? Não era exatamente, mas no corredor onde a pessoa passava para colocar ali a sua sugestão, a sua reclamação na caixa física, ela passava por uma câmera. E o que acontecia? Passando por essa câmera, as pessoas ficavam encabuladas e falavam assim, não, eu não vou colocar nada lá, porque às vezes a pessoa vai me ouvir, pode ser que eu seja mal interpretado, ou... Então, sabe, essas coisas, esses detalhes pequenos que a gente tem que observar no nosso dia a dia, esses detalhes minuciosos que fazem toda a diferença. A gente encerrou, então, cancelou essa caixa física, fizemos um canal aberto, que a gente chamou de canal aberto RH, que é online, isso já faz bastante tempo, tá? E nesse canal aberto, na divulgação desse canal, foi uma divulgação muito maciça, trazendo toda a ideia de um conceito novo, não é uma caixa de sugestões, é um canal aberto mesmo, para vocês falarem conosco e tudo mais, e nós colocamos nas divulgações, tudo que vocês enviarem para a gente, nós vamos responder. Tá? E isso a gente segue assim até hoje, já faz bastante tempo. Todas as sugestões que chegam lá, a gente responde o pessoal. Nem tudo a gente vai conseguir colocar em prática, mas a gente responde falando, olha, demos o encaminhamento e está na mão de fulano, está na mão de fulano. Tá? Isso faz toda a diferença, pessoal. E assim, é muito legal de ver. Quando chega um canal aberto e a gente responde, pode ter certeza que naquele dia ou naquela semana vai vir outro. Entende? Às vezes fica sem vir o canal aberto ali por um mês. E a gente não chega, e de repente vem um novo canal aberto, a gente responde. Naquela semana, naqueles 15 dias que são depois da nossa resposta, vem mais um monte de sugestão, um monte de coisas legais, algumas reclamações também, porque é importante deixar isso muito claro, né? A gente não vive também numa bolha, tal, tudo bonitinho. Então, precisamos muito desse tipo de ação, tá, pessoal? E a gente dá a voz fazendo isso. A gente criou também o Café com a Diretoria. Todo mês, uma vez no mês, 8 colaboradores que se inscrevia quem queria, não precisava ser o pessoal, a gente não selecionava a pessoa e levava, a pessoa tinha que se inscrever. E o que a gente fazia, tá? Esse canal aberto, o Café com a Diretoria agora, ele foi encerrado por um tempo, por causa principalmente da pandemia, né? Mas a gente pretende, quem sabe, retomar no futuro. E era assim, o que a gente fazia? O pessoal se inscrevia e às vezes se inscrevia todo mundo de uma área. A gente não enviava para o Café com a Diretoria todo mundo da mesma área. A gente fazia todo um trabalho de separar as pessoas, né, e colocar, às vezes, 2 de uma área tal, um de outra área tal, para mesclar mesmo, para que essas pessoas, naquele café, eles pudessem interagir, um ver a dificuldade do outro, um ver o que o outro faz na sua área que dá certo. Então, tudo isso é muito legal. O resultado desses cafés eram muito bacanas. E assim, não atrapalhava a produtividade de ninguém, era muito legal, pelo contrário, aumentava até. Porque o pessoal saía de lá falando assim, nossa, eles me ouviram agora, tipo, o diretor me ouviu, os diretores me ouviram, sabe? E tudo isso é muito legal mesmo, assim, são algumas ações de humanização. E há um tempo atrás também, eu vou tentar ser um pouco mais rápido agora, que eu não quero me estender demais aqui na palestra, uma ação bem bacana que a gente fez há bastante tempo também, mas não é tanto tempo assim, tá, pessoal? Mas já faz alguns anos. O pessoal queria muito ir trabalhar de bermuda, né? O pessoal queria muito trabalhar de bermuda. Eles chegaram com essa demanda, a gente, infelizmente, não teve como colocar ela em prática de um primeiro momento. Aí depois, até por essa liberdade que a gente tem, teve um trabalhador lá que ele chegou para a gente e falou assim, Isaías, eu achei na internet um pessoal que desenvolveu os 10 bermudamentos.
que são os 10 mandamentos para se usar bermuda no ambiente de trabalho. Eu não sei se vocês já ouviram falar, depois vocês pesquisem aí, procurem, vocês vão ver que bacana que é. É os 10 bermudamentos, mais ou menos seguindo a ideia dos mandamentos, sabe assim? E é muito legal, muito descontraído, de uma maneira muito, muito característica. E aí a gente chegou com esse projeto, apresentamos para a diretoria, claro que personalizado para a nossa realidade, né? Não foi só um copia e cola, a gente teve que personalizar, que é o que a gente acabou de dizer, tem que personalizar as ações. E aí nós desenvolvemos os 10 bermudamentos da Tecnomotor. Pessoal, assim, é incrível, não tem nenhum problema, qualquer cliente entra lá, acha mó legal o pessoal trabalhando de bermuda, e também vai quem quer, né? Não é um dia só na semana, pode ser qualquer dia na semana, assim, é muito tranquilo e são ações, não sei se vocês observaram até agora, mas são ações de investimento mínimo ou quase zero, tá? São ações muito simples, muito particulares e que o resultado é muito bacana. E aí, continuando, a gente tem pesquisa de engajamento, eu vou adiantar um pouquinho, por causa do tempo. A gente tem também, essa é uma ação recente, tá? A gente lançou agora na pandemia a campanha de solidariedade. Todo ano a gente tem a nossa campanha de brinquedo, no mês de outubro, e todo ano a gente tem também a nossa campanha do agasalho, mais ou menos ali no mês de junho, maio, junho, tá? Todo ano a gente tem. Esse ano, não ia dar para fazer muito isso. E com aquela iminente demissão das pessoas, não da Tecnomotor, mas das outras empresas, muita gente perdendo emprego, muita gente sendo impedida de trabalhar, a gente veio sugestões para a gente, veio uma sugestão muito bacana, que foi a gente fazer uma campanha de cestas básicas para as pessoas. E essa campanha não seria uma campanha da empresa em si, não seria a empresa que ia comprar cestas básicas e a gente ia entregar. Não, era uma campanha em que os trabalhadores da empresa, quem quisesse, e somente quem quisesse doar algum valor, a gente se comprometia a levar os alimentos na casa de pessoas que eles cadastravam. Claro que a gente não dava para abrir isso para todo mundo, porque a gente não sabia quantas pessoas iam se inscrever, né, para receber a cesta. Então, a gente limitou isso para os colaboradores, para os trabalhadores, e aí é muito bacana. A gente começou entregando uma cesta, outra cesta, tal, 10 cestas, 20 cestas. Eu sei, pessoal, que assim, ó, nós já entregamos lá, nesses 5 meses de campanha da solidariedade, com o investimento dos trabalhadores, tá? É importante destacar isso. Não é a empresa que está colocando dinheiro, é o próprio pessoal mesmo da empresa, o próprio trabalhador mesmo, trabalhadora, eles colocam dinheiro, eles doam, e nós já atingimos a marca de 2,5 toneladas de alimentos entregues esse ano, tá? É uma marca surpreendente, que a gente nunca pensou que chegaria numa marca assim. Quando a gente chegou na meia tonelada, a gente ficou muito feliz, né? Quando a gente chegou na 1 tonelada, a gente falou, nossa, né? Tipo, incrível. Imagina agora com 2,5 toneladas. É bastante coisa. Então, e são ações que humanizam, que trazem humanidade para o ambiente de trabalho, tá bom? Aí a gente tem também uma associação dos trabalhadores lá da empresa, que é o Grêmio, a gente chama de Grêmio lá, da empresa. Mas, assim, eu acho que em outras empresas deve ter também um Grêmio, deve ter uma associação dos trabalhadores e tal. Mas, gente, o Grêmio da Tecnomotor é muito legal mesmo, é muito bacana. As ações que eles fazem, as coisas que eles fazem para integrar as pessoas, de uma coisa, assim, maravilhosa, tá? E aí, volto a dizer, não é só o RH envolvido, é o Grêmio também envolvido nesse processo de humanizar, de trazer as pessoas para perto, de fazer as ações muito bacanas. Daqui a pouco, se der tempo, a gente fala um pouquinho mais de algumas ações do Grêmio, tá? Bom, e aí... Isaías. Oi, professora. Tem mais uma pergunta aqui. Pode mandar. Qual foi o resultado que você obteve com as ações das bermudas? É do nosso aluno Felipe. Legal. Bom, o principal resultado que a gente tem, a gente dá para identificar alguns, mas eu acredito que o principal deles é ter o trabalhador se sentindo ouvido, né? Que já era uma ação, como eu disse para vocês, já era uma ação que o pessoal já pedia, mas infelizmente a gente ficava muito com aquele receio, mas será que vai dar certo, né? Será que os clientes, quando vierem visitar a empresa, vão achar estranho ou não? E aí o que a gente fez? Com o Bermudamentos, a gente colocou ele numa placa e colocamos ele logo na recepção da empresa, os 10 bermudamentos, Tecnomotor e tal. E aí as recepcionistas e os recepcionistas eram instruídos a informar os clientes e os visitantes, olha,
aqui na empresa a gente tem uma ação bem legal, que é os 10 bermudamentos, tal, o pessoal pode vir trabalhar de bermuda. Então, é muito legal. A motivação do pessoal de se sentir ouvido nesse processo é fantástico. Não tivemos ninguém que foi lá na empresa e achou estranho, sabe? É muito, muito bacana mesmo esse tipo de ação. Espero ter respondido aí o Felipe. Obrigado pela pergunta, viu? E isso tudo, pessoal, aumenta o engajamento, né? Tudo isso aumenta o engajamento. E a Prata Vieira, isso, comentou aqui uma coisa bem legal, que depende do tipo de trabalho, com certeza. Por isso que eu falei para vocês no começo, não é uma receita de bolo, tá? Não dá para colocar a pessoa de bermuda num torno, por exemplo, entendeu? Ou numa usinagem, entendeu? Então, precisamos entender cada cenário. Na nossa empresa, isso era possível, tá bom? Na nossa empresa, isso era possível. Professora, a senhora quer fazer mais uma pergunta? Não, a Miriam, nossa outra aluna, fez um comentário que isso envolve a motivação do colaborador, né? Exato. É um comentário. Exatamente. Muito legal, Miriam. É isso mesmo. Tudo isso tem muito a ver com motivação, né? Tudo isso tem muito a ver com engajamento, que é aquele comprometimento, sabe? É quando a pessoa fala assim, poxa, eu visto essa camisa porque eu gosto, entendeu? Eu tô aqui porque eu gosto de estar aqui. Isso como que eu posso dizer? O resultado para a empresa, pessoal, é incalculável, tá? Com certeza a gente consegue calcular algumas coisas, o faturamento, o lucro e tudo mais, mas vai muito além disso também. Vai muito além disso também. Obrigado pelos comentários, pessoal. Tiver comentário, é só mandar aí que a gente vai trocando essa ideia, tá? Ok, segue aí, Isaías. Sigo sim. Mais uns 10 minutinhos, eu já termino. Não, fica tranquilo. Legal. Isso. Muito legal, estou vendo aqui. É muito bacana essa participação de todos os profissionais. Muito legal, muito legal. Vamos continuar então, pessoal. E aí, eu gostaria de dar um exemplo para vocês, que é um outro exemplo, eu coloquei aqui um exemplo prático agora na pandemia, né? Como humanizar, como tentar humanizar esse processo. Não quero aqui romantizar a pandemia, tá? Pelo contrário, não quero aqui falar que a pandemia foi uma coisa boa, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. A gente não tem como dizer isso, de jeito nenhum. Mas a gente consegue fazer algumas ações dentro da nossa empresa para estimular ainda mais os profissionais, a estimular ainda mais as pessoas que estão lá dentro com a gente, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho no mês de março, tá? Eu trouxe aqui um fluxograma, mais ou menos, do que a gente fez lá na empresa, para vocês entenderem um pouquinho mais de como que funciona o processo, quando a gente envolve todo mundo, quando a gente engaja todo mundo para fazer a ação. Pandemia. Chegamos ali não sei se vocês se lembram, mas no começo do mês de março, até o meio do mês de março, o pessoal ainda estava meio que tranquilo em relação à pandemia, né? Só que chegou um domingo de março que saiu na maioria dos jornais, saiu em um jornal grande, de uma emissora grande, tal, pandemia e tudo mais. E aí na segunda-feira, quem trabalha em RH aqui deve se lembrar que na segunda-feira, depois daquele domingo específico ali de março, as pessoas entraram e chegavam na empresa muito preocupadas. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer com a gente? Como que a gente vai fazer e tal? E a recomendação principal era distanciamento social. Recomendação principal era distanciamento social. Isso no domingo. Na segunda, nós juntamos ali o RH junto com a diretoria. A gente se juntou ali com a diretoria na segunda-feira, conversamos com a diretoria e traçamos um plano de ação para o distanciamento social. E aí, cabe destacar que nós não tínhamos experiência de home office, tá? Nós não tínhamos experiência de trabalho remoto. Lá na empresa tinha uma área só com 10 pessoas que, às vezes, trabalhavam uma vez na semana em casa. Só essa área, e mais nenhuma. Então, nós não tínhamos experiência de home office, tá? Isso na segunda. Na terça, nós, depois de alinhar com a diretoria, nós nos reunimos com gerentes e líderes e falaram, olha, esse daqui é o plano. O que vocês acham? Esse daqui é o projeto. Qual que é a opinião de vocês sobre? E aí nós ouvimos os gerentes, líderes, agentes, e foi muito bacana, né? Depois disso, isso na terça. Na quarta-feira, os gerentes estavam incumbidos, né? Os gerentes, líderes e gestoras estavam incumbidos e incumbidas de entender cada particularidade do trabalhador da sua equipe. Então, a instrução era, cada um dos líderes, gestores e gestoras, deve sentar com o seu liderado ali, com a sua liderada, e conversar com ela.
você consegue trabalhar de casa? Se a gente te der as condições, você toparia trabalhar em casa? E tudo isso, assim, de uma maneira, tem que ser humano, né? Não tem como a gente, beleza, né? Já que não, a recomendação é distanciamento, vamos fechar tudo e seja o que Deus quiser. Não é assim. Tem que ser humano, esse processo tem que ser humanizado. A gente tem que ouvir todas as partes. E aí o que aconteceu? Isso eu falei para vocês, não sei se vocês se lembram, pandemia domingo, não domingo, né? Mas aquele pavor ali no domingo. Reunião com a diretoria na segunda, na terça com os líderes, na quarta os líderes enviaram o nome das pessoas que poderiam trabalhar na modalidade remota, tá? Isso na quarta. Na segunda-feira, pessoal, na quarta-feira mesmo, enviamos o e-mail para todo mundo com o plano, com o projeto. E na terça-feira da semana seguinte, 70% das pessoas da empresa estavam trabalhando em casa. Volto a dizer, é uma particularidade da nossa empresa, deu para fazer isso lá. Entendeu? Mas eu vou te dizer mais ainda, a gente não achava que poderia dar. Entendeu? Antes da pandemia, a gente não achava que daria certo fazer isso. Sendo bem sincero, a gente, não sei se daria certo. Entendeu? A gente ficava muito com aquele pé atrás. Mas na terça-feira da semana seguinte, 70% das pessoas já estavam em casa, trabalhando em casa. Os 30% que ficaram trabalhando dentro da empresa trabalhavam distantes um do outro, horários fixos para ir no refeitório, com uma pessoa só sentava por mesa. O protocolo foi um protocolo muito extenso, não vai dar para falar ele todo aqui, mas é só para vocês entenderem como que era, né? E aí, pessoal, mais do que nunca, a gente precisa de muita transparência na organização e na comunicação também. A gente criou protocolos de segurança e prevenção do novo coronavírus. Criamos cartilhas de orientação para quem ia ficar em casa e para quem ia trabalhar na empresa. Era um negócio assim, foi muito bacana a ação, envolvendo todas as pessoas e sempre pensando como que essa pessoa vai conseguir, né? Tipo, como que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que essa pessoa vai conseguir? E aí, pessoal, destaco mais uma vez a importância do envolvimento de outras áreas. Não teria como a gente fazer tudo isso só no RH. As áreas precisam estar envolvidas. E aqui eu quero destacar algumas, mas todas são muito responsáveis por tudo isso. Quero destacar a área de marketing, a área de eventos, a área de TI, né, que ajudou a gente muito mesmo em todo esse processo. Muito. Né? É incrível que em menos de 10 dias a área de TI conseguiu sistemas, processos, para que todo mundo conseguisse trabalhar de casa. E não é que todo mundo começou a trabalhar e trabalhava só meio período, porque o sistema caía metade do dia, não, o sistema funcionava e funcionava bem, tá? Nesses 6 meses que a gente está em casa. E aí, falando em humanização ainda, a gente vai pensar na atenção constante a cada colaborador. Cada gestor, líder tinha a recomendação de que, olha, fala com a gente, você vê alguma coisa, o seu trabalhador, aí, o pessoal da sua área, muito ansioso, com alguns aspectos de depressão, a gente falou para eles o que seriam, né, isso, fala para a gente, a gente está aqui à disposição para poder ajudar essas pessoas. E aí não foi uma nem duas pessoas que nós atendemos, que estavam trabalhando em casa, esse isolamento que mexeu com a cabeça de muitas pessoas, e aí a gente dava todo o suporte. Algumas pessoas, pessoal, ia trabalhar em casa, mas não conseguia ficar em casa. Né, não conseguia trabalhar de casa, não porque não tinha os sistemas, mas porque ela mesma não conseguia estar ali. E algumas dessas pessoas voltavam para a empresa, seguindo todos os protocolos. Não dava para deixar essa pessoa em casa, se ela não ia conseguir trabalhar, se ela não ia conseguir ficar bem. Entende? Então, a gente precisa enxergar tudo isso. E aí, 9, 10, 11, muitos outros exemplos e coisas que a gente fez. E aí, já começando, a gente está bem pertinho mesmo do fim, a análise do cenário de cada colaborador para trabalho remoto. Então, por exemplo, a gente perguntava, mais alguns exemplos, né? A gente perguntava, você tem cadeira na sua casa para trabalhar? Computador? Você precisa levar alguma coisa? E aí, quem precisava, levava a cadeira da empresa, levava o computador da empresa, e assim, pessoal, muito bacana mesmo. O pessoal, com muita responsabilidade, tinha gente que falava, não preciso da cadeira, eu tenho lá em casa, eu, às vezes, até prefiro trabalhar com o que eu tenho lá em casa. Outros falavam assim, não, eu vou precisar, e aí levava, sabe? Tudo isso de uma maneira muito olhando para as pessoas. Não tem como a gente fazer tudo isso sem olhar para as pessoas, né? E esse exemplo da pandemia que eu dei é porque ele é mais recente e tudo mais, mas tem muitos outros, né?
E aí, a gente vai falar também de happy hour remoto, que o pessoal do Grêmio fez, muito bacana mesmo, muito bacana. Já tivemos 2 happy hours já. Em um deles, eles mandaram pizza para as nossas casas à noite. A gente sempre tinha os happy hours lá na empresa, uma vez por mês, pelo menos. Eles mandavam pizzas aqui para a nossa casa. E aí, um segundo momento, um outro happy hour que teve, se eu não me engano, em setembro, o pessoal, assim, eles mandaram umas coisas aqui para casa, aqui, umas batatas, um catupiry, sabe? Eu não quero deixar ninguém com fome nesse horário, mas era muito legal mesmo, sabe? O trabalho que eles fizeram, e aí a gente tirava fotos, sabe? Postava, marcava eles, a gente tinha essa interação também, além do comer, né? Envolvimento das famílias. Então, por exemplo, hoje a gente teve lá na empresa uma palestra sobre Outubro Rosa. Se fosse em outras épocas do ano, tal, ou em outros anos, né, melhor dizendo, a gente ia fazer a palestra para os trabalhadores. Nem sempre a palestra, porque todo ano também a palestra acaba ficando cansativo, mas esse ano a gente optou por fazer uma palestra online para todos os trabalhadores. E aí a gente falou o seguinte, olha, nós sabemos que o câncer, ele envolve não apenas a pessoa, mas também a família. Então, se vocês quiserem, vocês podem trazer online para participar dessa palestra a sua mãe, a sua avó, a sua filha, e também pode trazer o seu pai, o seu irmão, quem você quiser trazer que seja o seu familiar. Foi muito legal, foi muito legal. Esse é só um dos exemplos, tá, de envolvimento da família. Que o pessoal, e assim, no final da palestra, os familiares agradecendo, sabe, pô, obrigado por ter deixado a gente participar, obrigado por ter convidado a gente, tudo isso gera muito engajamento no trabalhador. Bom, e aí, uma outra ação que a gente fez foi a live. A Tecnomotor fez 40 anos, agora no mês de setembro. E a gente já tinha um planejamento desde o ano passado, de tudo que ia acontecer desde setembro desse ano até setembro do ano que vem. Infelizmente, muitas coisas envolviam aglomeração, envolviam juntar muitas pessoas no mesmo lugar. A gente precisou repensar tudo isso. E a gente fez uma live dos 40 anos, enviamos um pedaço de bolo comemorativo para cada família, para cada trabalhador, para cada trabalhador aqui da empresa. Fizemos uma live, tipo assim, teve muita gente assistindo, muita gente assistindo a live mesmo, os trabalhadores comentando, sabe? Foi uma live, assim, de 2 horas e pouco. Foi incrível, porque o número de pessoas continuou o mesmo, todo mundo assistindo, respondendo, agradecendo. A gente unimos ali, pegamos os fundadores para contar um pouco da história, trazer um pouco da humanidade deles, né? Contando um pouco da história da empresa, contando um pouco da história de tudo isso que eles viveram para que a empresa chegasse onde chegou tudo ali. E aí, voltando a dizer, nós não podemos pensar em humanização como algo romântico e que, beleza, é só colocar um videogame para a pessoa jogar no almoço e eu estou humanizando. Não é só isso. Precisa vir resultado para a empresa, precisa vir resultado para o trabalhador. Não é só, vou colocar uma mesa de ping-pong. Não é só isso. Né? Vou colocar uns puffs ou um lugar para a pessoa dormir. Não é só isso. Precisa também ter uma troca e resultado para a organização, resultado para o trabalhador. E aí, pessoal, provavelmente vocês devem estar se perguntando, legal, mas vocês fizeram tudo isso, tal, e os resultados, né? Como que foi? Pessoal, vamos lá. No mês de março foi um mês muito parecido, março de 2020 com março de 2019, algo muito previsto, tá? No mês de abril, nós tivemos um aumento significativo, muito bacana mesmo, do faturamento da empresa. Só que aí, no mês de junho, julho, agosto, setembro, se a gente comparar com os últimos 5 anos, mês de junho, julho, agosto e setembro, esse ano foi o melhor ano dos últimos 5 anos da empresa, nesses 4 meses que eu acabei de dizer, comparando junho desse ano com os últimos junhos, comparando julho com os últimos julhos. Isso tudo, claro que não é só porque nós fizemos essas ações no RH, tá, pessoal? Mas sim porque todo mundo se envolveu nesse processo. Tá? O pessoal da área de marketing criou lives para os clientes, o pessoal da área comercial muito engajado e também todos os trabalhadores. Quando a gente tem uma empresa que tenta humanizar um pouquinho mais, a gente vê resultados como esses, assim. E quem diria, nesse ano de pandemia, a gente ter esse tipo de resultado? É coisa, assim, surpreendente que a gente não imaginaria em outros tempos, tá?
E aí, já finalizando, a gente tem um protocolo tecnomotor de prevenção ao novo coronavírus. Quem quiser, pode pedir para a professora Ana Rita que eu envio para vocês, tá? É um protocolo com todas as ações que a gente fez e também com um mapinha, um fluxograma do que fazer se a pessoa testar positivo para coronavírus, se se ela teve contato com outras pessoas, como que a gente vai fazer, como vai ser o isolamento da área, como vai ser o distanciamento social naquela área depois, como que vai ser o acompanhamento dessa pessoa depois que testou positivo, a recuperação. Eu tenho esse protocolo, eu até ia mostrar aqui para vocês, mas vai ficar muito cansativo. A nossa apresentação, não que ela esteja cansativa, eu espero que vocês estejam gostando, mas vai tomar muito tempo, não quero fazer isso. Então, se vocês quiserem depois, eu tenho autonomia para enviar a professora Ana Rita, e aí vai estar com ela, é só pedir para ela que ela encaminha para vocês, tá bom? E aí, para finalizar, já esse é o penúltimo slide, eu gostaria de convidar vocês, um pedido carinhoso aqui da minha parte, a participar da minha pesquisa de doutorado. Se você tiver o celular aí, você pode colocar na tela aí, ler o QR Code, você vai ser direcionado agora mesmo para um link, é um formulário online do Google com 4 perguntas só, bem simples, e lá você vai só se inscrever, tá? Então, você vai colocar o seu nome, onde você nasceu, acho que a sua idade, e aí, beleza. Perfeito. Eu vou receber depois a sua inscrição aqui, e em até 3 dias eu te mando o e-mail com tudo que você precisa fazer para participar da minha pesquisa. Como eu disse, eu estudo a inteligência emocional e estou agora desenvolvendo o que tende a ser o primeiro teste de inteligência emocional aqui para a população brasileira no ambiente organizacional. Tá? A gente vê muito falar de inteligência emocional hoje em dia, muitas coisas que não tem nada a ver, e então a gente quer muito contribuir com isso, com esse tema que é muito peculiar, muito interessante, muito legal e que é muito importante no ambiente de trabalho. Se você puder participar da minha pesquisa, eu vou ficar muito agradecido. Ela é toda online, depois quando eu te mandar o e-mail, depois que você se inscreveu, eu vou te mandar o e-mail com todas as informações que você precisa saber lá, e você só vai investir aí 20, 25 minutos do seu tempo, só, tá bom? Só isso e mais nada. Se você puder, vai me ajudar muito mesmo. Eu preciso só de 300 pessoas nesse primeiro momento, depois eu preciso de mais umas 400, quase chegando ali nas 300, falta 120, 130 pessoas ainda, né? Então, conto aí com o apoio de vocês. E para a gente concluir, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente até agora. Foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Os meus contatos estão aqui na tela, né? Isaías Peixoto, D de dado, S de sapo, N de navio, @gmail.com, se você quiser me enviar um e-mail, ou se você quiser falar comigo lá no LinkedIn, é só Isaías Peixoto, você já vai me achar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Obrigado, professora Ana Rita, mais uma vez, e toda a organização do evento. Muito obrigado. Ai, Isaías, foi perfeito, Isaías. Acredito que a gente fechou com chave de ouro o simpósio. As nossas 4 palestras, elas trouxeram bastante conteúdo para os alunos. As 2 últimas, você e o Heitor, com casos práticos, reais, possíveis, né? Possíveis de serem implantados. E isso fica assim como conteúdo e aprendizado para os nossos alunos. Agradeço muito, conheci você há quanto tempo, Isaías? Eu acho que já faz uns 7 anos já. 8. Tem você na graduação, lá em metodologia, lembra disso? Isso, lembro. Inclusive, contando aqui que a senhora foi uma das propulsoras aí para que eu gostasse tanto de fazer pesquisa, né? Então, eu agradeço aí aqui publicamente. E eu fico muito feliz porque eu vejo que a sementinha dá fruto, né? Um fruto muito bom. Meninos? E aí, então, muito obrigada, Isaías. Agradeço. Já tem gente pedindo o protocolo, você me passa, por favor, tá? Isso. Depois a gente divulga aí para quem... Mas já recebi pedidos aqui do seu protocolo. Legal, bacana. Olha, quero agradecer aos professores presentes, a todos os alunos, e a gente vai continuar com música aqui.